Boa noite para você que está acompanhando a Papão TV Play. Falamos direto da sala de imprensa aqui do estádio Bampará-Curuzu, nesse pós-jogo entre Paysandu e Altos do Piauí, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente recebe o técnico Vinícius Eutrópio, que vai conversar aqui com a gente, responder as perguntas da imprensa após essa partida que terminou empatada pelo placar de 1-1. Professor, boa noite. A gente começa aqui com o Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. O adversário mais difícil do Paysandu nessa Série C vem sendo a Curuzu? Boa noite a nossa fiel bicolor, boa noite, Dinho. Os resultados não têm acontecido, né, aqui dentro. Então, incomoda, né? Incomoda nesse sentido, mas os adversários são todos os outros 9 clubes que vêm realmente de uma forma diferente contra o Paysandu. Isso é normal, nós somos um time grande, somos o maior, com certeza, da nossa chave, né, e da Série C. Então isso realmente é mais difícil aqui dentro. Temos que achar, né, as soluções para vencer dentro da Curuzu, que sempre foi forte aqui dentro. Esse foi o 4º jogo sem vencer em casa. Isso já te incomoda mais do que o normal? Incomoda, óbvio que do primeiro jogo para esse nós tivemos evolução. Hoje nós mudamos o sistema, né? Trabalhamos basicamente com 4 atacantes, criamos espaço, tivemos aí as finalizações e não conseguimos transformar essas finalizações em gols. E aí sim começa a incomodar, mas estamos treinamos muito durante a semana isso, cruzamentos, finalizações. Hoje nós tivemos isso, mas conseguimos concluir só uma vez, colocar a bola só uma vez no gol do adversário. Última pergunta do Dinho, o que tirar de positivo desse jogo? Acho que tirar de positivo foi muita luta. Hoje, por infelicidade, eu tive que perder 2 paradas técnicas de substituição, uma no primeiro tempo logo com o Bruno Paulista, né? O Bruno Paulo saiu, né? Há muito tempo sem jogar, saiu no intervalo, ele deu sua contribuição e perdemos logo o Perema. Então eu fiquei, na verdade, e com o Perema o Marcelo também sentiu, né, câimbras, não jogava também há muito tempo, então na verdade eu tive uma mexida técnica e uma parada. Eu tinha que fazer só a substituição em um jogador e ainda estava faltando, se não me engano, 25 minutos para acabar o jogo, e os jogadores que terminaram, não faltou entrega de forma nenhuma. Uma estreia do Danley aí também, né, dentro aqui da Curuzu, foi importante pela luta, pela braveza que ele demonstrou, e é a cara realmente do que a gente tem que demonstrar aqui dentro. Agora a gente passa para as perguntas do Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará. A pergunta é a mesma. Por que, apesar do domínio na maior parte da partida, ainda assim o time tem grande dificuldade de criação e acaba sendo pouco efetivo ofensivamente? Eu digo efetivo no último lance, né? Na verdade, porque nós chegamos, a gente tem os números, não gosto de falar de números, nós chegamos com muitos cruzamentos, chegamos muitas vezes de frente para a área, né? Tivemos chance com o Marlon de cabeça, com o próprio Danley, tivemos com o Bruno Paulo, 2 pênaltis ao meu favor, tivemos bola com o Laércio, Ratinho, bom, enfim, algumas chances, e nós não conseguimos ser efetivo. Então, aquilo, a gente consegue criar até um certo ponto, chegou na entrada da área, aí essa decisão ainda está sendo precipitada. Depois de 2 vitórias fora de casa e a liderança alcançada, o Paysandu deixou escapar a possibilidade de disparar na ponta da tabela com os jogos em casa. Ficou claro que ainda falta um bom caminho para o time estar pronto? É verdade. Logo após aquela segunda vitória fora de casa, né, eu dei entrevista falando, temos bastante coisa para fazer, a gente está acertando. O próprio clube, o próprio elenco ainda está em mudança, em transformações, né? Saíram 4 jogadores, atacantes, chegaram esses 4 atacantes agora. Então tem muita coisa para acontecer, o time cada dia está se fortalecendo, a diretoria tem feito isso, tem se preocupado, e eu tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, a gente vai chegar numa pontuação boa sim, e nós vamos classificar, e não vou dizer com certa tranquilidade, porque a Série C é muito difícil, mas com um grupo muito forte que é o nosso, que está se transformando. Última pergunta do Tilon. Que tipo de trabalho foi feito com o atacante Danley da sua chegada até a estreia hoje, com o bom desempenho que ele teve?
Primeiro, a gente tem que sempre valorizar o próprio atleta, né? A gente treina e trabalha igual a todos, cobra, faz todo tipo de trabalho muito especificidade, que é justamente o atacante, ele trabalha a semana toda, todos os dias, o que ele vai fazer no jogo. Desde o primeiro dia, na segunda, até sábado, a véspera do jogo, a gente trabalha com isso. Mas tem que ressaltar também que nada disso é possível se não tiver realmente a vontade do jogador. Por isso, os créditos são do Danley, os méritos são dele. Matar os pau-x do Torotático, com a chegada do Luan Santos, o Marlon passou a atuar pela direita. Contra o Santa Cruz, o Laércio entrou e foi impactante atuando pela direita. Nos últimos jogos, Laércio substituiu o Luan e entrou na esquerda, enquanto o Marlon continuou na direita. Qual foi sua ideia ao posicionar os atacantes dessa maneira? Funcionou? Acredito que, por exemplo, a entrada do Laércio lá contra o Santa Cruz, né? Substituímos justamente o Marlon, que estava na direita, né? Então, aliás, ele entrou no lugar do Robinho ali e foi bem daquele lado, porque existia uma combinação que a gente não queria, né? Que é uma combinação diferente, que era Israel com o Robinho, dois jogadores de força. Então a gente pôs Israel força com o Marlon mais técnico, né? Um jogador mais de construção. E do outro lado, né, o Diego, que é um jogador de força, e jogamos depois o Robinho, que é também força, mas tinha o Paulinho daquele lado. Nessas substituições, o Luan teve que sair e o Marlon estava muito bem na direita. Então, como a gente estava sempre atacando bem por esse lado direito, criando chance, não havia motivo, né, de eu simplesmente trocar um jogador que estava dando certo ali. Então, a gente optou pela entrada do outro lado, do Laércio, e eu acredito que ele cumpriu o papel dele. A última pergunta, professor, para a gente finalizar a coletiva, quem faz é o Caio Rodrigues, do DOL. O Paysandu segue sem vencer em casa, são 2 pontos conquistados em 12 jogados. Quanto isso pode ser prejudicial no fim da fase classificatória? Eu espero que não seja, né? É óbvio que a força nossa, a força do Paysandu sempre foi dentro de casa. Com certeza a torcida tem um grande peso nisso, né? Para a gente conseguir as vitórias. Mas acho que o fator fundamental realmente é caprichar um pouco mais nessas finalizações, nessas oportunidades que a gente tem. Espero que não pese, porque a gente está compensando isso. Não deveria ser assim, mas a gente está compensando, fazendo jogos fora e trazendo a vitória dentro de casa, né? Então é importante aí também esse jogo, volto a dizer, valorizar o grupo, porque foram 4 substituições, ou por questões de cãibra, ou por uma lesão, e isso é ruim para a gente, e os jogadores que tiveram que ficar até o final. Vamos agora contra lá o Manaus, respeitando, mas firme, forte, mais uma semana boa de trabalho. O time está encorpando, né? Estão chegando os jogadores e tenho certeza que a gente vai chegar forte no final desse campeonato.